Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Iniciamos uma programação aqui na Igreja Cristã Bereia. Essa programação, brevemente, ela vai estar sendo postada e você assistirá ela depois da postagem. E queremos iniciar também com uma oração. Orem conosco em nome de Jesus. Bondoso Pai, amantíssimo, misericordioso Deus, agradecemos o Senhor pelo que o Senhor é, agradecemos o Senhor pelo Teu amor e porque o Senhor nos trouxe até aqui. Bendizemos o Seu nome, Pai. Somos gratos, Pai, por cada momento de livramento, somos gratos por cada momento dentro das circunstâncias que o Senhor faz para que nos conduzamos a estarmos mais próximos de Ti. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Pai, pela proximidade de Ti. Obrigado porque estamos em família. Obrigado pela união dos Teus servos em oração no mundo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Teu coração
Colegas, como palavra, eu gostaria de estar lendo e queria que os irmãos acompanhassem e atentassem para alguns detalhes. E o texto fica em Isaías, Isaías 64, de verso número 4, que diz o seguinte: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhos nenhum viu, outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Muitas pessoas já ouviram, com certeza, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E vivemos um momento meio calamitoso, por assim dizer. E essa semana, na postagem que eu fiz no grupo, me remeteu à seguinte questão: será que nós estamos nos aproximando mais de Deus com essas circunstâncias? Ou essas circunstâncias têm feito com que nos afastemos do Senhor? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. E dentro disso, o que eu falei lá no grupo foi o seguinte: muitas pessoas só buscam ao Senhor no templo, no local, no prédio da igreja. E muitas vezes já até chamamos, entre aspas, a atenção do povo para que estivessem mais na igreja, para que conseguissem participar mais das reuniões. Para quê? Para quê? Para que através da comunhão mútua nós venhamos a nos fortalecer. Essa é a ideia. É possível sim você ser crente onde você está. É possível, sim. Só que a pergunta é: o que temos feito para isso? Temos nos alienado totalmente ao Evangelho? Temos buscado a face do Senhor de alguma forma? De alguma forma essa circunstância à nossa volta tem feito com que nos aproximemos do Senhor? Ou tem feito com que nos afastemos dele? O que temos feito no nosso dia a dia para lembrar de Deus? Ou melhor, temos lembrado de Deus no nosso dia a dia? Temos feito alguma coisa nessa circunstância para fazer valer a pena o sacrifício de Cristo? Não que tenhamos que sacrificar novamente, não é isso. Mas estamos apáticos a Deus? Deus está dentro de um buraco? Ou Deus somente está dentro do templo? Deus está nas quatro paredes desse templo, onde temos aqui 4, 5 pessoas fazendo essa programação para você que está no seu lar. Então, como temos processado isso? Como seguimos? Na verdade, é uma pergunta que eu faço a você que está em casa. Você tem conseguido assimilar o Evangelho? Você tem conseguido perceber Deus na sua vida? Ou você tem percebido o Evangelho? Você tem percebido as circunstâncias alheias, a palavra do Senhor, somente pelaquilo que a reportagem de certas emissoras fala? Você realmente tem entrado nesse pânico? Como está o seu coração para isso? Deus é realmente um Deus que ele só está dentro do templo? Um Deus que ele só trabalha porque nós oramos, e se deixarmos de orar, esse mesmo Deus nos abandona à própria sorte, como é o pensamento de alguns? De alguma forma, Deus tem se preocupado com o seu povo? Ou não? Ou achamos que Deus simplesmente nos largou de mão? Essa é uma pergunta que fica para você nessa noite. E o texto aqui vai dizer assim: desde os tempos antigos nunca se viu nem ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E o que eu quero perguntar a você nessa noite, depois de todas essas indagações subjetivas, que obviamente só você vai poder fazer, é: realmente você tem esperado no Senhor? Ou melhor, o que você tem esperado no Senhor? E se você tem esperado alguma coisa, tem a ver com todo esse cenário? Ou esse cenário simplesmente está fazendo com que você se distraia do que realmente importa? E o que importa? Que você seja semelhante a Jesus. Isso é o que importa na prática. Isso é o que o texto de Romanos fala. Para que sejamos a imagem. Ele, o primogênito entre muitos. Romanos 8 fala sobre isso. Então, como é o nosso pensamento diante da adversidade? E eu tenho certeza que a adversidade ela serve para algumas coisas. Ou para nos fazer desistir à beira do caminho. Muitas pessoas desistem porque enxergam uma dificuldade muito grande. Às vezes eu falo com o meu filho algumas coisas, e eu nem sempre fui assim, obviamente. Com o passar do tempo eu fiquei assim, velho, chato, e consegui agir dessa forma, onde eu preciso de terminar aquilo que eu começo. Eu comecei, eu preciso de terminar. É uma necessidade que nós precisamos ter.
E a nossa necessidade com o Evangelho, ela precisa de ser pautada também nisso. Iniciarmos e terminarmos aquilo que começamos. E na nossa caminhada cristã, nós começamos e às vezes é pregado um evangelho muito triunfalista, onde tudo vai dar certo, onde é só vitória, e é uma grande mentira isso. Se você acha que o evangelho é esse, nós não cremos na mesma palavra. Esse evangelho não é muito coerente com o que a palavra diz. Por outro lado, a palavra ela nos garante vitória sobre o pecado. Por outro lado, a palavra garante que o Senhor estará conosco até o fim dos tempos. Por outro lado, a palavra nos garante a certeza da salvação, a certeza de algo que vai além de toda a compreensão, que vai além de tudo que podemos pensar, que vai além de tudo que podemos compreender, isso sim com muitas adversidades. Porque se fosse só vitória, não estaríamos nessa situação, o qual esse vídeo está sendo postado hoje, no dia 19 de abril, dia do índio, e aonde muitos cristãos como você está doente. Mas está doente por causa dessa contaminação? Não só. Está doente porque foi atropelado, está doente porque tem câncer, está doente porque já tem uma certa idade, está doente por inúmeros motivos. E com certeza, a olhos vistos, não podemos dizer que essa seria uma circunstância assim de muita vitória. Há de concordar comigo. Por que vitória é essa em cima do leito? É porque essa vitória ela não está muito na nossa concepção física. Essa vitória é uma concepção transcendental, ela vai muito além daquilo que podemos compreender. É a mesma vitória daquele homem que é decapitado pela sua fé. É a mesma vitória de Jesus Cristo na cruz, aonde todos olhavam e falavam, mas está morto. Não, é a vitória sobre a morte na cruz. É a mesma vitória daquele que não creu em Jesus a vida inteira e no final da vida, na hora da morte, ele aceita a Cristo como seu Salvador, e isso é uma vitória. Mas diante de todos, poxa, mas e aí? Que vitória foi essa? É a vitória que a palavra fala, é uma vitória transcendental, uma vitória que vai além da compreensão, da nossa compreensão, vai além daquilo que podemos falar, daquilo que podemos até explicar. Porque a palavra também diz que vai além de todo entendimento essa paz, vai além de tudo aquilo que podemos expressar e daquilo até que os que estão à nossa volta. Por exemplo, a situação mundial ela é complicada, só que nós olhamos além disso. Eu convido você a olhar além dessas circunstâncias, eu convido você a olhar para o que diz a palavra, eu convido você a simplesmente, como lemos o texto de Isaías 64, a descansar no Senhor. E o que é descansar no Senhor? Essa é uma outra pergunta um tanto complicada de se responder. Descansar no Senhor é simplesmente crer naquilo que a sua palavra diz. E o que a sua palavra diz não é só vitória. O que a sua palavra diz não é que você não vai morrer, é que há salvação, é que a morte, o preço de Jesus na cruz já foi pago por você. E que agora existem adversidades, sim, mas Cristo levou sobre si todas as nossas doenças, mas ficamos doentes da mesma forma. E aí? A Bíblia mentiu? Não, talvez a perspectiva de vitória e de cura que nós tenhamos seja diferente do que a palavra está falando. E aí, pegando o gancho agora do que estamos falando, a palavra ela vai nos dizer sobre um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A palavra vai falar de milagre, a palavra ela vai falar de algo que transcende a nossa compreensão. E eu convido nessa noite você a olhar para a sua história e ver quantos motivos você tem para se alegrar, a olhar para a sua história e enxergar que a vida ela vai muito além do que passarmos um final de semana comendo, porque não temos o que fazer, a passarmos um final de semana angustiados ou ansiosos por como será nosso início de semana na segunda-feira. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E essa semana eu postei o seguinte: o que temos feito para nos aproximar do Senhor? Você tem orado? A oração é peça fundamental nessa caminhada. Você tem jejuado? Jejum também fundamental. Você tem lido a palavra? Como é a sua vida de oração, de jejum e de leitura da palavra?
Existe uma vida de oração, de jejum e de leitura dessa palavra? Porque mais importante do que uma vida onde confessamos o Cristo ressurreto, é uma vida com esse Cristo ressurreto. E eu temo pela ausência disso tudo, e eu temo pelo momento onde nós vamos confessar uma coisa que nós realmente não temos crido. Vamos confessar e pregar um momento onde realmente não temos crido nesse evangelho, e que acreditamos no evangelho de um Deus que ele está dentro de uma cova, ou o evangelho de um Deus que simplesmente está dentro do templo, e se eu não consigo chegar nesse templo, acabou. E muitos obstáculos eu não posso, é um momento onde a aglomeração ela é problemática, e a sua vida em casa, como tem sido feito isso? Tem sido feito isso? Se não tem, eu quero te convidar a fazer. Se não tem acontecido esse momento onde você simplesmente para, lê, crê, lembra de tudo aquilo que foi ensinado a você, e agora é o momento onde você põe isso em prática. É um momento realmente difícil, mas é um momento que mais parece uma distração para nos afastar do Senhor do que um momento que vai nos matar. Não é esse o momento. E ainda que seja, eu quero lembrar você daquilo que você crê, ou daquilo que nós dizemos que cremos. E é claro que a morte ela assusta. Eu não estou dizendo isso porque eu não temo a morte, não é isso. Nós não fomos preparados para morrer. Eu estou dizendo isso para você lembrar daquilo que você crê, do Deus que tirou você do nada, do Deus que é e que há de vir, do Deus que é autor e consumador da nossa fé, do Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E isso é muito complicado, é muito difícil falar, é muito difícil pensar, é muito difícil falar isso tudo na hora do problema, da adversidade, mas a hora é essa. E pastor Marcos, semana passada, se eu não me engano, nós não teremos um momento aonde olharemos zumbis olhando pela rua que nem no The Walking Dead. Não chegaremos a isso. Temos absoluta certeza que não vai acontecer dessa forma, mas temos a certeza de que há um momento, há uma circunstância aonde o que precisamos fazer é esperar e crer no Senhor Jesus. É o momento onde simplesmente o que a palavra diz é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E esperar no Senhor significa continuar motivado, olhando para todo esse cenário, continuar crendo, olhando para toda essa multidão, para tudo que a mídia fala. Eu não estou aqui para falar de mídia, não é isso, mas olhar para toda essa conjectura à nossa volta e enxergar a esperança no fim disso, olhar para tudo isso, para todo esse caos e imaginar assim, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Olhar para toda essa circunstância e crer que isso tudo é como aquela fumaça, que nós precisamos abanar a fumaça para enxergar o que está depois. E o que está depois é o nosso alvo, e o nosso alvo é Cristo Jesus. Então, é um momento sim, onde precisamos de parar, sacudir a poeira e continuar a caminhada. É um momento onde precisamos de orar, crer. Nunca foi necessário tanta oração, principalmente porque muitos não têm congregado. Na verdade, as igrejas não estão funcionando de uma maneira efetiva, da maneira congregacional. Então, é um momento onde muitas daquelas pessoas que de alguma forma só se fortaleciam nos cultos de domingo, têm sucumbido, porque não há. E na hora da live, e na hora da palavra? Na hora da palavra a gente tem muitos outros afazeres. Nós temos que cuidar de filho, nós temos que dar mamar. Eu tenho um filho pequeno, como vocês sabem. E aí, como processa isso tudo? A gente para e estabelece prioridades na nossa vida. E a nossa prioridade é continuar esperançoso no autor e consumador da nossa fé. Nossa prioridade é continuar de pé, quando todo o cenário à nossa volta parece querer nos jogar para baixo. Se você olhar, eu convido você a ver uma reportagem ou buscar uma notícia que deixe você com esperança. Não há. As notícias, elas geram caos. Tudo que se apresenta na mídia é voltada para o caos. É a morte de X, mas e a cura dos Y? Não passa. Não importa a cura. O que importa é o caos. O que importa é promover
a situação do desespero. E esse desespero não pode alcançar o seu coração, senão você deixa de crer no autor e consumador da sua fé. Existe muita mentira? Existe muita verdade? Existe. O que importa? A palavra. Aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. O autor e consumador da nossa fé, aquele que nem a morte teve domínio, conseguiu prendê-lo, aprisioná-lo. É o mesmo Deus que trabalha por mim e por você. Então hoje é domingo, o dia se finda. Eu não sei como foi o seu dia, mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para aquilo que te traz esperança. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a alegria dessa vida com Cristo. É um Cristo que tão somente podemos descansar e crer porque Ele tem trabalhado. Eu tenho certeza que você tem motivos para se alegrar. Eu tenho absoluta certeza que se você olhar para a sua história, você vai ver que passou por situações muito complicadas, mas o mesmo Deus te tirou de todas elas. E eu também tenho que falar isso também para aqueles que nesse momento, de alguma forma, estão sendo aplacados pela doença, seja qual for ela. Se você hoje está doente, glória ao Senhor, porque é um excelente motivo, um excelente momento para você buscar a face de Deus, é um excelente momento para você buscar a Cristo e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos imaginar, daquilo que podemos pensar e daquilo que podemos compreender. Então, em nome de Jesus, se você está no primeiro grupo, aqueles que hoje têm muitos motivos para se alegrar, ou se você está no outro grupo, que olha para a sua história e talvez não tenha muitos motivos para se alegrar não. Olha, você está falando isso, mas você não sabe o que eu passo, eu realmente não sei. Você não sabe da minha vida, realmente não sei. Se você puder contar ela para mim aí, eu sou o pastor Vladimir da Igreja Cristã Bereia, envie nos comentários aí que nós vamos entrar em contato com você para saber da sua história. Mas realmente eu não sei, mas o que eu sei é que esse Deus que fez por mim não me faz merecedor de nada. E esse mesmo Deus pode fazer por você. E o que também não vai fazer de você merecedor de nada. Esse Deus ele faz porque Ele nos ama de uma maneira tão implacável, de uma maneira tão grandiosa que nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nada, nem outra criatura, nada pode nos separar desse amor. Então, em nome de Jesus, creia. Em nome de Jesus, traga à sua memória aquilo que te dá alegria. Se relacione com esse Deus, se relacione com a palavra diariamente. Procure boas mensagens na internet, procure mensagens edificantes. As mensagens que geralmente pregam muito triunfo, que são muito triunfalistas, geralmente tem algum pingo de engano nisso tudo. Então procure boas mensagens, procure o evangelho eficaz, o evangelho de morte. Aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é para a morte. Então precisamos de morrer de alguma forma. De alguma forma essa morte ela precisa de acontecer na minha e na sua vida. Então em nome de Jesus, enxergue o alvo. Olhe para o alvo. É um cenário de fumaça. Temos aqui na igreja alguns militares, e eu já fiz alguns cursos, e no meio desse curso pegavam algumas granadas, jogavam, eram umas granadas de fumaça, e ficava uma imensa nuvem laranja, e você não conseguia enxergar o que estava depois disso. E qual é a saída? Ou ficar parado, ou enxergar o alvo antes dessa fumaça e prosseguir no meio dela. O alvo que enxergamos antes da fumaça é o Evangelho de Jesus. E agora temos fumaça pelo caminho, mas sabemos aonde Jesus está. Então, continue caminhando. Não olhe nem para a direita, não olhe para a esquerda, não se desvie do caminho do Evangelho de Cristo Jesus, porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. O mesmo Deus que agiu em Israel é o mesmo Deus que age na nossa história hoje. O mesmo Deus que salvou o povo na travessia do mar, fugindo do Egito, é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então a nossa oração que seja essa nessa noite. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, é o mesmo Deus que você e eu cremos, é o mesmo Deus que tem cuidado de mim e de você. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. É um Deus que absolutamente nada pode nos separar. E tem uma curiosidade, hoje eu falei isso algumas vezes, talvez você não saiba.
Existe um texto que fala que o amor do Senhor nos constrange. E algumas pessoas acham que esse constrangimento do amor de Cristo é a vergonha que sentimos em meio ao pecado. Então Deus nos ama tanto que como pecamos, ficamos com vergonha, constrangidos. Não, esquece isso. O amor de Deus nos constrange, e o original dessa palavra ele quer dizer que o amor de Deus ele nos aperta de todos os lados, ao ponto de nós não conseguirmos nos desvencilhar desse amor. Somos esmagados por esse amor por todos os lados. Como uma tampinha presa na nossa mão, aonde essa tampinha ela não tem força para sair por si só dessa mão. E o Senhor ele tem segurado você, ele tem sustentado você com a sua mão. Então, oremos, continuaremos a caminhar, cremos na palavra, cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, é misericordioso, e Ele tem e fará ainda mais por mim e por você. Vamos orar, eu convido você nessa noite a orar conosco, convido você nessa noite a crer, a continuar a crer num Deus que trabalha por mim e por você, diante de toda a história. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito e amoroso Deus, nesse momento oramos diante de Ti. Oro, Pai, por todos aqueles que estão diante, todos aqueles que estão nos assistindo também. Cremos, Pai, no Teu amor, na Tua misericórdia. Cremos que o Senhor é bondoso, Pai. E eu peço ao Senhor que nesse momento, que nós consigamos olhar para Ti. Que nesse momento nós consigamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Consigamos olhar além disso tudo, consigamos olhar a luz no fim do túnel. Pai, nos perdoe por aquilo que somos. Não somos merecedores de Ti, mas eu tenho certeza que o Senhor nos ama dessa forma e o Senhor busca em nós essa transformação gradativa aonde iramos parecer contigo a cada novo momento. Obrigado porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja. Obrigado pela Tua morte e ressurreição na cruz, porque ela hoje me garante esperança para crer no amanhã, e esse amanhã está nas Tuas mãos. Obrigado por tudo, agradecemos em nome do Senhor Jesus.